Todo mundo já colocou uma chaleira no fogo para ferver a água, não já? Olha, todo mundo animado, como se isso fosse um curso de culinária. Gente, mas quando você coloca a água no fogo, e aquele fogo embaixo da chaleira, da panela, depois de um determinado tempo, que aquela panela cheia de água fica sobre aquela chama, o que começa a acontecer com aquela água? Ela começa a ir soltando umas bolinhas, e vai entrando em fervura, e se o calor permanece, se insiste, se persevera ali com aquela chaleira em cima do fogão, a água começa a ferver. Tanto que em muitos lugares onde não tem tratamento da água, antes de dar água para uma criança beber, o que a mãe faz? Ferve a água, pelo amor de Deus, espera esfriar. Nesse caso tem contraindicação, não dê água fervendo para a sua criança. Ferveu a água para quê? Para matar tudo aquilo que tiver ali de micróbios. Claro que existem alguns que a água precisa ser fervida numa elevação muito maior, mas no geral, aquela água ela ficou purificada. Porque aquele fogo produziu uma fervura na água e ela foi sendo purificada. A oração fervorosa, meus irmãos, é essa oração onde a gente permanece nesse fogo, ao ponto de tudo aquilo que em nós é impuro vai entrando em ebulição e vai mudando a nossa vida. Agora pega aquela chaleira e tira do fogo, o que acontece com a água? Ela vai esfriando, ela sai daquele estado de ebulição. Por que ela sai? Porque ela saiu do fogo. A oração fervorosa é justamente essa oração de quem continua na contínua dependência do fogo do Espírito Santo. Padre, você está usando uma chaleira e um pouco d'água para falar da oração fervorosa? É. A oração fervorosa de um justo que permanece sobre o fogo do Espírito. Não tem como uma água ir para o fogo e permanecer no fogo e não entrar em ebulição. Isso é natureza, isso é a natureza. Também na natureza da oração, se alguém permanece no fogo do Espírito, não tem possibilidade para que essa pessoa tenha outro tipo de oração que não uma oração fervorosa. Então, assim como a chaleira com aquela água depende do fogo para entrar em ebulição, uma oração fervorosa depende da contínua permanência debaixo da ação do fogo do Espírito Santo. Eu preciso dessa graça, eu preciso desse fogo, eu escolho permanecer. Essa é a oração fervorosa. Porém, existe uma forma de desconstruir isso, achando que a oração fervorosa é aquela oração onde eu mando na ação de Deus. Existe muita gente que acha que a oração fervorosa é aquela oração teimosa, de quem embirra aqui, de quem é teimoso e de quem fala: quanto mais alto eu gritar, quanto mais eu insistir, Deus vai me obedecer. É assim que funciona, gente? É assim que funciona uma criança mandando nos pais? Não, não é assim, mas tem muito lugar que o negócio inverteu. E que ridículo é quando um filho manda no pai. Quando uma criancinha, desculpa, com todo o respeito às crianças, mas quando um pirralhinho, que não entende nada da vida, manda num marmanjão. E como é que eles fazem? Dão birra, gritam, e aí o pai e a mãe desesperados: não, tá bom, entrega. E a criança fica como? Tranquila. Quem mandou na situação? Muitas vezes nós estamos rezando como crianças birrentas, que enquanto meu pai não der, enquanto meu pai do céu não me obedecer, eu não vou parar de rezar.
Isso não é oração fervorosa, isso é oração teimosa. Porque a oração fervorosa, ela depende da ação de Deus. A oração fervorosa depende, como aquela chaleira, depende da permanência no fogo para entrar em ebulição. A oração teimosa depende de mim. Ainda que Deus não queira, eu vou rezar e Deus vai me obedecer. Isso não é católico, isso não é cristão. Essa oração não confia, não pede. A oração fervorosa é uma súplica, é um pedido. Preciso da tua graça, Senhor. A oração teimosa: Senhor, o Senhor tem que me obedecer. Olha que ridículo. Eu estou determinando que o Senhor... Olha que palhaçada. Eu mando e o Senhor me obedece. Isso não é oração fervorosa. E aí a palavra de Deus nos dá o exemplo de um homem fervoroso, Elias. Elias, que a palavra de Deus diz que era um homem igual a nós. E mulheres, não fiquem nervosas, quando a palavra de Deus fala um homem, não está querendo falar só o homem, não está levando nem em consideração as mulheres. A humanidade de Elias. Elias era gente igual eu e você. A palavra está dizendo. Só que diz que Elias orou. E essa oração de Elias não cobrou de Deus que Deus obedecesse a ele, mas ele se colocou na total dependência de Deus. Por quê? Porque a palavra diz que a oração fervorosa do justo tem grande poder. Nós já entendemos o que é a oração fervorosa. Agora precisamos entender o que é um justo. Ih, padre, agora o negócio vai ficar feio. O que é um justo? Um justo é aquele que está no processo de ajustar a sua vida ao Evangelho. O justo é aquele que se desajustou, mas foi recuperando, foi desejando, foi escolhendo se ajustar à vontade de Deus. Muitas vezes a gente fala quando uma pessoa está perdida, ela fala assim: está todo desajustado. Não fala? Como é que você resolve uma coisa que está toda desajustada? Você pega uma chave de fenda, vai lá, aperta, aperta, aperta aqui, aperta ali, e a coisa foi se ajustando. Então a oração de hoje, minha gente, quando fala a oração do justo, é a oração daqueles que estão se ajustando à vontade de Deus. Por isso não é uma oração teimosa. A oração teimosa faz com que Deus me obedeça e Deus se ajuste ao que eu quero, como eu quero, quando eu quero. A oração fervorosa é a oração daquela chaleira que permanece insistentemente. Olha a diferença. Ele insiste em permanecer na presença do Espírito, para que, entrando em fervor, a oração dele tenha grande poder. Entenderam a diferença? A oração teimosa, Deus tem que me obedecer e eu não peço, eu mando. Mas a palavra está dizendo que a oração fervorosa do justo tem grande poder. Minha gente, nós estamos nos ajustando. Nós estamos nessa luta para ajustar a nossa vida àquilo que a igreja pede, àquilo que o Evangelho pede. Nós somos esses homens e essas mulheres que estão se ajustando. Que se estão se ajustando é porque em algum momento viveram desajustados. Viveram um casamento desajustado, uma adolescência, uma vida de solteiro desajustado, beberam de forma desajustada, se divertiram de uma forma desajustada, rezaram de uma forma desajustada, mas nós entramos nesse processo chamado de conversão. O que é a conversão? É ajustar a minha vida ao Evangelho trazido por Jesus. E aí o finalzinho da primeira leitura diz assim, versículo 19, e agora talvez fale para mim e para você. Meus irmãos, versículo 19, se alguém de vós
se desviar da verdade. Olha, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro reconduzir, saiba que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Olha o que a palavra de Deus diz: se algum de vós se desviar da verdade. Eu já desviei, você já desviou, nós já nos desviamos. Nossa, como é que um padre fala isso? Como é que um católico fala? Gente, nós que estamos na luta para nos ajustar, mais cedo ou mais tarde existem situações, escolhas erradas que desajustam esse casamento, que desajustam esse ministério, que desajustam essa caminhada. Um carro ali novinho, alinhado, ajustado, que vai sendo usado, chega um momento que ele precisa de um ajuste. A vida de um cristão, ele vai se desgastando, que chega um momento que ele precisa ajustar. E hoje, irmãos, essa possibilidade, se alguém desviar da verdade, se alguém se desajustar da verdade, só uma pessoa que não quer enxergar diz que isso não acontece hoje. Existem cabeças pensantes, existem movimentos, leis, existem grupos que ficam o tempo todo pensando como desajustar a minha e a sua vida, a minha e a sua família, o seu casamento, o seu ministério. Existem pessoas, existem forças, existem iniciativas, marketings, que vão criando uma atmosfera para nos desajustar. Quer ver? Vou dar uma simples. Poderia falar de várias, mas vou falar de uma simples. Da estrutura para desajustar uma pessoa. Pessoa boa, de coração maravilhoso, uma pessoa muito boa mesmo. Ela resolveu comprar um abadá para sair num bloco de carnaval. Pessoa boa. Quantos de nós já fomos? Pessoa boa, gente do bem. E aí vai começar um processo para desviar. Como é que ela vai desviar? Ela comprou aquele abadá que dá direito a ela a consumir bebida do tanto que ela quiser. Junto com o abadá, junto com aquele saquinho que vem a roupa, já vem um kit de sobrevivência com 2 camisinhas. Está entendendo o processo de desajuste? Imagina, põe o abadá, entra naquele bloco onde todo mundo pode beber sem moderação, já com uma camisinha no bolso, outra no outro. Não, eu não vou usar, eu não estou planejando. Bebe uma, bebe 2, mais uma, mais outra. Aí a coisa já vai ficando assim meio que para lá, meio para cá. Eu já estou com aquele negócio no meu bolso. Tem aquela música que fala, né? Beija 1, beija 2, beija, pega, come, esfrega, puxa daqui, puxa dali, põe a mão aqui, põe a mão ali. Não tem? Você está entendendo como que é o caminho para desajustar? Está entendendo como é que uma cobra dá o bote? Ela chega tranquila, devagarzinho, e aquela pessoa boa, do coração bom, que estava tentando se ajustar, quando ela vê, ela fala assim, quarta-feira de cinza, ela fala assim, que eu fiz? Quantos que eu beijei? Não sei. Com quantos que eu deitei? Não sei. Quanto que eu bebi? Não sei. A pessoa foi sendo desajustada sem perceber. Estou dando um exemplo do carnaval, porque nós estamos no carnaval, mas poderia dar exemplos da novela que vai desajustando marido e mulher. Poderia falar da internet que vai desajustando a nossa atenção e o tempo da oração, desde o carnaval, porque estamos no carnaval. Mas poderia dar muitos outros exemplos, onde a gente vai se desviando da verdade. Irmãos, não bata no peito e diga assim, eu nunca vou me desviar.
Porque pode ser que mais cedo ou mais tarde alguém diga para você: você falou e não viveu. Quem está tentando se ajustar, corre o risco o tempo todo de um desajuste. Não pensa você bonitão, princesona e príncipe, que só porque você veio para o retiro na Canção Nova, que não existem oportunidades para se desviar aqui. Existem. Para quem procura, vai achar.